Eu passei 3 vezes no concurso da Petrobras e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o caminho que eu trilhei ao longo de mais de 7 anos de estudo para esse concurso, o que eu aprendi para que você possa copiar as técnicas de estudo e as estratégias que eu usei ao longo desse caminho para aumentar muito as suas chances de ser aprovado no próximo concurso da Petrobras. E esse vídeo aqui vale tanto para quem quer fazer o concurso para nível técnico como para nível superior, porque eu tive aprovações da técnico de inspeção e para técnico de operação de lastro e também para cargo de nível superior, que é o cargo de cientista de dados. E se você não me conhece, eu sou o Patrick Viveiros, trabalho na Petrobras há mais de 7 anos e aqui no canal eu compartilho técnicas de estudo, informações e dicas principalmente sobre os concursos da Petrobras. E eu tô gravando esse vídeo porque eu vejo que muitas pessoas, quando migram do ensino médio para o estudo para concurso, ou até mesmo, quando mudam da faculdade para estudar para concurso, ou já estão muito tempo sem estudar, a gente acaba não entendendo o que realmente é o concurso e como que a gente precisa estudar. No ensino médio, a gente tem um estilo de estudo que é muito baseado em ficar lendo e relendo conteúdo, que é uma técnica que não funciona, e além disso, a gente sempre deixava muito para cima da hora para estudar tudo junto e muitas vezes conseguimos passar nas provas, Só que o concurso ele é completamente diferente, ele não é como uma prova da sua escola e é por isso que você precisa de muito mais estratégia para conseguir passar no concurso do que você precisava para ir bem numa prova. Minha ideia aqui hoje é passar por alguns pontos que eu fiz ao longo das minhas aprovações e que eu vi que me ajudou muito. Começando pelo primeiro ponto, que para mim, o começo dos estudos, se alguém me perguntasse assim, Patrick, como que eu começo a estudar para o concurso da Petrobras? A primeira coisa é você começar a entender o que é o concurso, como o concurso funciona e como que é o concurso da Petrobras. Então, por exemplo, você tem que conhecer qual é a estrutura da prova, que eu sempre falo aqui no canal, para nível médio técnico, você tem 20 questões na parte básica, 10 de português, 10 de matemática e mais 40 específicas. No nível superior, 10 de português e 10 de inglês, mais 50 específicas. Esse é o básico, sabe? Você começar a entender o que é que te espera lá na frente. Isso aqui é um nível bem inicial. Mas o que eu gosto de fazer para quem está tomando pé sobre o concurso é pegar a prova anterior, a última prova que a gente teve com a banca do concurso, que no nosso caso é a banca 6 Gran Rio, e resolver essa prova. Assim, a minha sugestão era que se você pudesse, sente e resolva a prova inteira do começo ao fim, porque isso já vai te dar uma noção do quão difícil é essa questão de se submeter a 4 horas resolvendo questões, colocando ali conhecimento para fora, o que é muito desgastante. Mas se você está muito no início e não tem ainda essa capacidade cognitiva mesmo de focar por tanto tempo, de estudar tanto tempo seguido, tudo bem, imprima essa prova e fique com ela, leve ela com você, vá resolvendo as questões aos poucos, mas começar pela prova anterior é muito valioso, que te dá, primeiro, te dá a dimensão de qual é o desafio que você precisa encarar. Então você fala, caramba, o monstro que eu preciso encarar é desse tamanho, agora eu sei que eu tô aqui bem no início e eu tenho toda essa ladeira para subir. E tá tudo bem, tá? Essa primeira prova não é para você fazer e achar que vai bem, que vai conseguir ficar com 90%. Não! Você realmente vai errar muitas questões, vai ter muitos tópicos que você nem vai conhecer, mas isso é natural. É só para te dar uma primeira noção de como que a banca funciona e como que essa prova funciona. A partir desse momento, você já pode falar, nossa, eu já tive contato com uma prova anterior, eu já tive contato com aquilo que eu vou precisar ter no dia da minha prova. Então, já te dá uma noção um pouco maior. O segundo fator que isso ajuda muito é para que você consiga ter a noção do que importa e do que não importa. Quando a gente está estudando lá na escola, a gente acha que todos os tópicos são igualmente importantes. E não é assim que as coisas funcionam no estudo para concurso. Porque a sua banca, que é a 6 Gran Rio, ela tem temas que ela gosta mais de cobrar. Ela tem a forma como ela cobra mais esses temas. E resolvendo essa prova, você vai começar a entender como que isso funciona. Então, primeiro ponto. Pegue essa prova anterior e resolva, ou de uma vez só, ou aos poucos, ao longo de alguns dias de estudo, mas resolva essa prova. Segundo ponto, quando você for começar a estudar, faça o seguinte, isso foi muito do que eu fiz. Tenha um foco em resolução de questões anteriores da sua banca. Então, Patrick, estou no primeiro dia aqui dos meus estudos, o que você acha que eu faço? Começa buscando essas questões resolvidas
de tópicos que você já tem alguma familiaridade, ali português, matemática, para ir se ambientando do concurso. Aqui, né, eu quero trazer essa ideia de que você não precisa ter medo de errar uma questão. Primeiro porque o erro é normal e quando a gente tem medo do erro, a gente acaba ficando numa zona de conforto, num lugar que a gente sabe que não vai errar, então a gente acaba deixando para depois a resolução de questões. E esse é o pior erro que você pode cometer durante a sua preparação para concursos e principalmente para o concurso da Petrobras. Quando você resolve essas questões, é ali que você vai ter todo o ouro dos seus estudos. Você vai entender o que sua banca cobra, o que a banca realmente quer que você saiba, e isso te dá um direcionamento muito grande. Mas também não adianta você querer fazer questões de qualquer jeito. Existe uma forma certa de você resolver as questões anteriores da sua banca, que é o que eu chamo de análise estratégica de questões. O que é isso, basicamente? É você pegar aquela questão, né, buscar resolver da melhor forma que você puder e depois que você viu que errou, não pula para a próxima. Busque entender, poxa, eu errei, mas por que eu errei? Onde que está o erro dessa questão? Beleza, se você acertou chutando. Entenda por que você acertou. A análise estratégica de questões, ela passa por isso, por você ir tópico a tópico, né, item a item, de cada uma das suas 5 alternativas, entendendo por que ela está certa ou por que ela está errada. Isso é importante porque muitas vezes algum conceito que a banca pegou e colocou numa questão que estava errada, ela pode ser cobrada em uma outra prova. E se você não entende isso, é uma questão que você pode perder lá no dia da sua prova. Então, busque ter sempre a resolução de questões. Eu recomendo que você faça todos os dias questões, né, resolução de questões, e também dessa forma mais estratégica. E olha, eu sei que normalmente você esquece, então, para te lembrar, vai aqui embaixo e já deixa o seu like, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar na sua preparação. Agora, continuando, qual que é o próximo tópico, Patrick, que você utilizou durante as suas 3 aprovações? E o terceiro ponto é ter foco no conteúdo que está no seu edital. Então, eu sempre me baseei muito pelo edital, né? Eu fazia um edital verticalizado e eu ia me organizando nos estudos através daquele edital verticalizado. Então, eu pegava todos os tópicos que seriam cobrados e eu ia estudando tópico a tópico, entendendo o que era cobrado, buscando questões daqueles tópicos, e isso me ajudava muito. Ao longo da minha preparação, eu buscava estudar todos aqueles tópicos. Mas nem sempre a gente consegue. Às vezes a prova acaba chegando antes, você não viu tudo, mas o que eu buscava garantir era que pelo menos eu entendia o básico sobre todos aqueles tópicos. Eu gosto de falar que pelo menos você tem que saber o que é, para que serve e como funciona. Esse é o básico, sabe? Entender o que é isso. Para que isso serve? Como que isso funciona? Né, de um nível básico. E eu falo isso também porque lá na minha primeira aprovação para técnico de inspeção, na noite anterior da prova, tinha um tópico do edital que eu não havia estudado, que era uma parte sobre soldagem TIG. E eu fui assistir a uma videoaula do Telecurso 2000. E acreditem ou não, no dia seguinte, exatamente um dos conceitos ali bem básicos sobre soldagem foi cobrada na minha prova e eu só acertei por conta daquela aula do telecurso que eu havia assistido. Então, muitas vezes a gente subestima ter o conhecimento sobre todos os tópicos, né? Mesmo de uma forma mais básica, mais superficial, mas isso impacta muito quando chega a hora da sua prova. E ter um edital verticalizado é o básico. Você pode ir evoluindo para, por exemplo, ter um cronograma de estudos, a organização de por onde você começa, qual assunto você estuda depois. Isso daí te ajuda demais. Nosso quarto ponto aqui, para mim, ele é um dos mais importantes e fundamentais. E um grande problema que acontece é que na escola a gente não aprende sobre esse tema, apesar da escola ser o lugar em que a gente mais precisaria saber sobre isso, que são as técnicas de estudos realmente eficientes. Durante a minha primeira preparação, eu utilizei muito o estudo por questões, que é uma forma de estudo ativo. O que é o estudo ativo? É o estudo onde você para de tentar só colocar conhecimento para dentro e começa a colocar conhecimento para fora, né? A tirar as informações da sua cabeça. Então, quando você resolve uma questão, você está ativamente se perguntando, poxa,
qual que é a resposta para isso? Olha, eu estudei isso na aula, mas não estou me lembrando tão bem desse conceito. Então você começa a fazer conexões, a tentar se lembrar, tem todo esse esforço cognitivo e isso ajuda você a se lembrar muito mais do que você estudou. Só que não somente a resolução de questões é uma boa técnica, existem também outras técnicas que a gente vê muito pouco na escola e que a gente seria muito privilegiado conhecendo essa forma de estudar. Uma das formas que eu mais gostei foi através da recuperação ativa. O que é isso? Calma, que você vai entender muito bem, algo extremamente simples. O que eu gostava de fazer, depois que eu tinha acabado de assistir a uma aula, era parar essa aula ou deixar o PDF, uma apostila que eu tinha lido de lado. Então eu fechava o meu material e eu começava a recuperar as informações, tirando elas da minha cabeça. Então, por exemplo, acabei de estudar sobre crase. Aí eu falava, o que é a crase? A crase é a junção do artigo mais o a preposição. Quando que eu preciso de crase? Quais são os casos em que não pode acontecer a crase? Eu ia recordando mentalmente do que eu havia estudado. E por que esse estudo com a recuperação ativa ele é tão eficiente? Primeiro, porque você está fazendo um esforço, você está buscando tirar isso da sua mente. Só isso já reforça para o seu cérebro que aquela informação que você está buscando, que ela é relevante para ele. Então, ele consegue fixar mais essa informação. E segundo, porque isso te mostra as lacunas do seu estudo, o que é completamente diferente. Pessoal, preste atenção nisso. É totalmente diferente de você ficar relendo o material. A releitura, ela é o contrário disso. Na releitura você só está lendo de novo, tentando novamente colocar aquela informação para dentro. Mas o que acontece? O seu cérebro se familiariza com o conteúdo que você está lendo. Quando você relê pela terceira vez, você tem a impressão de que você aprendeu, mas aquilo é uma mentira. Você não aprendeu porque você só se familiarizou. Já temos alguns estudos que mostram que você ler e reler o material não aumenta a sua memorização de longo prazo. E o que aumenta? Essas técnicas ativas. Recuperação ativa, resolução de questões, utilização também de flashcards, que são basicamente um papel onde na frente você tem o nome de um conceito e atrás você tem a explicação do que esse conceito é, e você lê a parte da frente, tenta recuperar ativamente o que está escrito na parte de trás, qual que é a explicação daquele conceito. Então, técnicas mais ativas, onde você não simplesmente fica com seu material o tempo todo só tentando ler, mas você deixa um pouquinho o material de lado e passa a tirar as coisas da sua cabeça, ajudam muito. E se você for memorizar somente uma informação aqui desse vídeo, eu espero que seja essa, sobre parar de utilizar técnicas passivas que não funcionam, que funcionam muito pouco, para utilizar técnicas mais ativas, onde você tira as informações da sua cabeça. Foram essas técnicas que fizeram com que eu conseguisse passar para técnico de inspeção com 19 anos, com que eu conseguisse ficar em 9º lugar para cientista de dados no concurso com mais de 8.000 candidatos e também com que eu fosse aprovado dentro do cadastro de reserva para técnico de operação de lastro. Isso aqui foi a forma como eu utilizei. Assim, eu vejo que isso tem muito poder e que isso foi muito impactante e é por isso que eu falo tanto sobre essa forma de estudar aqui no canal. Mas eu quero muito saber como você tem estudado, como tem sido o seu estudo e quais são as suas dúvidas sobre como estudar, como fazer revisões, como fazer simulados, como resolver questões. Então deixa aqui nos comentários também. E muito obrigado por ter ficado até o final.